Olá! Era uma vez Honório, um sujeito boa-vida que adorava frequentar bares e se divertir. Certa vez, pelos efeitos da bebida, Honório teve um desentendimento com Teobaldo, um sujeito perigoso, famoso por suas façanhas no crime. No auge da confusão, Teobaldo saca sua arma e profere a seguinte sentença: "Você vai morrer." Ele só não contava com a destreza de Honório, que rapidamente também saca sua arma e efetua um disparo certeiro e fatal em Teobaldo, que cai morto instantaneamente. Diante da situação apresentada, pergunto: Honório cometeu algum crime? Se você quiser saber a resposta, fique conosco. Meu nome é Maurício e seja bem-vindo ao canal Era uma Vez Direito. Não esqueça de se inscrever e dar o like no vídeo. Assim, você ajuda nosso canal a ajudar mais pessoas como você. Caderno e caneta na mão, o tema de hoje é excludentes de ilicitude ou excludentes de antijuridicidade. O tema será apresentado em 2 vídeos, para que fique mais fácil e prazeroso de você estudar. Neste vídeo, faremos uma breve explicação sobre as excludentes de ilicitude ou antijuridicidade e analisaremos o estado de necessidade. No segundo vídeo, estudaremos a legítima defesa, o exercício regular de direito e o estrito cumprimento de dever legal. Então, vamos ao tema? O direito brasileiro tradicionalmente trata os termos ilicitude e antijuridicidade como sinônimos. Por essa razão, alguns doutrinadores adotam o termo excludentes de antijuridicidade e outros excludentes de ilicitude. E o que significa antijuridicidade ou ilicitude? Como o próprio termo explica, anti é um prefixo que indica oposição, ou seja, algo contrário, e jurídico é um adjetivo relacionado ao direito, ao que é lícito, ao que é permitido, ao que é legal. Ou seja, antijuridicidade significa algo que é contrário ao direito, que é contrário ao que é permitido. No caso em estudo, antijuridicidade ou ilicitude significa a contrariedade do fato com o direito ou com o ordenamento jurídico. Explicando melhor, ordenamento jurídico é o conjunto de normas de um Estado que são expressas em lei. O conjunto de leis brasileiras, ou seja, as leis civis, as leis administrativas, tributárias, trabalhistas, penais, etc., caracterizam o nosso ordenamento jurídico. Então, qualquer fato que seja contrário a este conjunto de leis é considerado um fato antijurídico. Por exemplo, o direito penal protege o direito à vida. Por essa razão, o nosso ordenamento jurídico diz que não se pode matar. Inclusive, determina uma punição para quem descumpre essa ordem. Assim, caso um sujeito descumpra a ordem e mate alguém, pratica em tese um fato contrário ao que determina o ordenamento jurídico, ou seja, pratica um fato antijurídico ou ilícito. Da mesma forma atua quem pratica, por exemplo, os atos de roubar, estuprar, difamar, dentre outros, porque o ordenamento jurídico proíbe que os indivíduos pratiquem essas condutas. Todas as condutas contrárias ao ordenamento jurídico são chamadas condutas antijurídicas ou ilícitas. A questão é que nem sempre essas condutas são contrárias ao ordenamento jurídico. Isso é, nem sempre matar alguém será considerada conduta contrária ao direito. Mas como assim? Quer dizer que matar alguém pode não ser crime? Isso mesmo. Existem situações que o direito permite que se pratique condutas, como matar alguém, por exemplo, sem considerá-las como sendo antijurídicas. Melhor dizendo, em determinados casos, o direito brasileiro exclui a antijuridicidade ou ilicitude destas condutas, fazendo com que se tornem lícitas, aceitas pelo ordenamento jurídico. Esses casos são denominados de excludentes de ilicitude ou excludentes de antijuridicidade. São situações que justificam a conduta típica, que é aquela conduta descrita na lei como sendo crime, praticada pelo sujeito, e por essa razão são também chamadas de situações justificantes ou preceitos permissivos,
porque autorizam o indivíduo a praticar uma conduta que em outra situação seria proibida. Como já dissemos, nos casos de excludentes de ilicitude, o indivíduo que mata outro, por exemplo, não praticaria uma conduta contrária ao direito, porque o próprio direito permite que o sujeito haja desta forma nesta situação. Como as causas justificantes excluem o crime, o sujeito que pratica uma conduta descrita na lei como sendo criminosa não cometerá, para o direito, crime nenhum. Então, para saber se Honório, ao matar Teobaldo, cometeu uma conduta antijurídica, precisamos aqui analisar se está ou não presente alguma das causas de excludente de ilicitude. Não estando presente a situação justificante, Honório cometeu uma conduta antijurídica, que, se for culpável, será considerado crime e ele será preso. Por outro lado, se presente a situação justificante, Honório não terá cometido crime nenhum e não responderá pela conduta que praticou. Em relação à conduta culpável, trata-se de uma referência à análise do requisito da culpabilidade do crime, assunto que será estudado em outro vídeo. Entendido? Mas quais são as situações que excluem a antijuridicidade? Em outras palavras, quais são as excludentes de antijuridicidade ou de ilicitude? São os casos descritos no artigo 23, incisos 1, 2 e 3 do Código Penal, e são estes: o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito. Mas atenção! Esses casos são situações descritas na lei como excludentes de antijuridicidade. Essa observação se faz necessária porque existem casos de excludentes que não estão na lei, como o consentimento do ofendido, por exemplo, mas isso veremos em outra oportunidade. Então, passamos a analisar as excludentes de ilicitude pela ordem que aparecem na lei, sendo a primeira delas o chamado estado de necessidade. O conceito de estado de necessidade está expresso no artigo 24 do Código Penal, que assim diz: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Explicando melhor esse artigo, podemos entender que estado de necessidade ocorre quando existem dois ou mais direitos legítimos em um perigo real e atual, e as circunstâncias que se apresentam não possibilitam salvar todos os direitos. Diante dessa situação, surge a necessidade de sacrificar um ou alguns para salvar os outros. Para esclarecer melhor essa excludente, pensamos no caso de um médico que está diante de uma mulher grávida que, pelas complicações da gravidez, está em uma situação real e atual de risco de morte. O caso é tão grave que o médico não tem condições de salvar os dois, o feto e a mulher. Para salvar a mulher, terá que realizar um aborto, ou seja, matar o feto. Se resolver salvar o feto, a mulher morrerá. São dois direitos em perigo real e atual, o direito à vida do feto e o direito à vida da gestante. Não é possível salvar ambos, ou seja, um terá que ser sacrificado para salvar o outro. Nesse caso, o médico realiza o aborto, que, em tese, é uma conduta antijurídica, está descrita no artigo 125 do Código Penal, mas ele faz isso para salvar a vida da gestante. A conduta do médico de realizar o aborto, que antes era considerada antijurídica, passa a ser considerada aceita pelo direito, diante da situação justificante que exclui a sua antijuridicidade, ou seja, o estado de necessidade. A mesma situação ocorre no caso de um animal, um cão bravo, por exemplo, que parte para te atacar. Você, para se defender, saca uma arma e mata o animal. Perceba que nesse caso também há dois direitos em perigo: o seu direito à vida ou à sua integridade física e o direito de proteção aos animais. Também não há possibilidade de salvar ambos, porque você não teve condições de fugir, por exemplo. Ou você matava o animal, ou ele te atacaria, podendo te ferir ou te matar.
Ao matar o animal, você cometeu a conduta antijurídica de maus tratos aos animais, conforme determina o artigo 32 da Lei 9605 de 98. Contudo, você agiu diante de uma situação justificante, que é o estado de necessidade. Esta situação exclui a antijuridicidade da sua conduta, que passa a não ser mais crime. Imagine agora um avião com 5 pessoas que caem em um lugar remoto de difícil acesso. Todos sobrevivem. Porém, com o passar do tempo, devido à falta de recurso, os sobreviventes começam a entrar em inanição, que é uma debilidade extrema por falta de alimentação. Como único recurso de sobrevivência, eles decidem que um deles deve morrer para servir de alimento aos outros. Tiram a sorte e o azarado é morto pelo restante do grupo. Veja que existem vários direitos em conflito, ou seja, o direito à vida dos sobreviventes, inclusive o próprio direito à vida do azarado que foi morto. Além disso, eles estão diante de um perigo real e atual. Se eles não se alimentarem, todos morrerão. Não existe a possibilidade de salvar todos, então um ou alguns terão que ser sacrificados para que os demais possam se salvar. Assim, praticam em tese uma conduta antijurídica, que é matar alguém, conforme o artigo 121 do Código Penal, que diante da situação justificante passa a ser lícita, passa a ser aceita pelo ordenamento jurídico, porque o estado de necessidade, como já vimos, exclui a antijuridicidade da conduta deles. Ou seja, mesmo matando um dos sobreviventes, eles não cometeram crime nenhum. Lembre-se sempre, estado de necessidade exige a existência de um perigo real e atual que recai sobre 2 ou mais interesses jurídicos, não sendo possível salvar todos. Então, um ou alguns têm que ser sacrificado para salvar outros. Uma questão importante é que sempre se deve salvar o bem de maior importância, ou seja, entre a vida e o patrimônio, por exemplo, salva-se a vida. Entendido o estado de necessidade? E com isso, encerramos nosso primeiro vídeo sobre excludentes de ilicitude, parte geral. Espero que você tenha gostado e que realmente tenha te ajudado a saber mais sobre esse assunto. Não deixe de assistir o segundo vídeo com o restante do tema. Agradeço muito a sua companhia e desejo muito sucesso em sua vida, com as bênçãos de Deus. Peço que ative o sininho para receber nossas atualizações e compartilhe o vídeo. Afinal, estamos compartilhando conhecimento. Bons estudos e até mais!